Queridos irmãos e Aldins, mais uma vez eu quero saudar os irmãos, com a paz de Ial e a paz de Iausha. Quero aqui deixar o meu agradecimento a cada irmão que tem visto os vídeos, que tem acompanhado as mensagens. Quero agradecer a cada irmão e Aldim, quero agradecer aquele irmão que tem guardado os mandamentos, e que tem procurado cada dia mais seguir os mandamentos. Quero agradecer aos irmãos que não guardam os mandamentos, quero agradecer aos irmãos que ensinam que o povo Yaldim não deve guardar os mandamentos e a lei, pois dizem que Iausha jogou por terra, que não precisa mais, que o povo agora vive por conta da graça. Quero agradecer os irmãos que ainda estão na Babilônia, seguindo todo aquele ensinamento que outrora, muitos dos irmãos Yaldins, que hoje não estão mais lá dentro, também seguia. Quero saudar a todos com a paz de Ial e a paz de Iausha. Quero lembrar mais uma vez aos irmãos Yaldins sobre a questão das Bíblias paganizadas, pois os irmãos Yaldins não devem mais usar essas Bíblias, estudar essas Bíblias. Essas Bíblias contêm o nome de Zeus, o nome de Baal, contém ali o nome do Deus Sol, adorado na Grécia. Essas Bíblias não deixam os meus queridos irmãos chegarem à compreensão, pois essas Bíblias são preparadas para que os irmãos não venham a compreender a Escritura. Elas foram mexidas, envenenadas, e foram muito bem envenenadas. Então eu quero aqui deixar mais uma vez que os irmãos Yaldins devem meditar, ler e aprender usando a Escritura, que contém o nome de Ial e o nome de Iausha. Não é complicado de encontrar essas Bíblias no Mercado Livre, na Amazon, os irmãos conseguem. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal em defesa da lei e dos mandamentos de Ial, e do testemunho de Iausha. Essa é a meta deste canal, meus irmãos. Enquanto nós estivermos nesta terra, não vai mudar de jeito nenhum o ensinamento deste canal. A meta deste canal é te convencer, meu querido irmão Yaldim, que tu precisa guardar a lei, que tu precisa guardar os mandamentos. É obediência, meu amado. Abraão, quando esteve nesta terra, ele guardou os mandamentos mesmo sem ter conhecimento. Ele guardava os mandamentos e a lei. Enoque, quando esteve nesta terra, ele guardou os mandamentos. Noé, quando esteve nesta terra, ele guardou os mandamentos. Adão, quando esteve nesta terra, ele guardou os mandamentos mesmo tendo tropeçado, meus amados. Mesmo ele tendo caído, ele guardou os mandamentos. A questão da queda foi por algum momento em que ele e a mulher dele se afastaram dos mandamentos, aí veio a queda. Então eles caíram, pois no momento que tu se afasta um pouquinho dos mandamentos e da lei, tu cai. O inimigo tem como te derrubar. Temos aí o exemplo de Davi, o exemplo de Salomão, homem que guardava a lei e os mandamentos, aprendeu com o pai dele, era um homem zeloso, mas por um momento se afastou da lei e dos mandamentos. Aí veio a queda. Então não é diferente com o povo Yaldim, no tempo de Iausha, não é diferente com o povo Yaldim no nosso tempo. Nós aprendemos com o que estava na nossa mão, que era uma escritura contaminada, toda corrompida, uma escritura que levava o homem, o povo Yaldim, a transgredir, uma escritura que foi preparada para te arrancar da lei e dos mandamentos, mas pela misericórdia de Ial, quando foi restaurado o nome de Ial e o nome de Iausha, também chegou a compreensão que devemos guardar a lei e os mandamentos. Que assim seja. Irmãos, a gente demorou a postar novos vídeos, devido à grande dificuldade, muita luta, meus irmãos. Mas após este 5º vídeo, já virá logo o 6º vídeo, não iremos demorar, está bem, meus amados. Então, para que não perdamos muito tempo aqui, e para que o vídeo não fique muito grande, eu quero pedir aos amados irmãos, que estão aqui acompanhando o canal, abram sua Bíblia no livro do Gênesis 3 e versículos 1 ao 6. Iremos falar sobre o princípio, iremos falar sobre a queda do homem. Mas se o irmão não quiser abrir a Bíblia, coloca o telefone mais perto para que tu possa ouvir, aumenta mais o volume. Mas irmão Melquisedeque, iremos falar sobre Eva e Adão. Iremos falar sobre o princípio, ali não tem nada que a gente possa se espelhar. Ali tem muito, meus irmãos. Ali tem muito a ensinar. Gênesis é o princípio de tudo. É o princípio da criação, que assim seja. Vamos ler, meus amados. Gênesis 3 e versículo 1 ao 6, onde diz assim: Entretanto, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que ao Altíssimo tinha feito. E ela disse à mulher: É assim que o Altíssimo disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente:
do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Altíssimo, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, com certeza não morrereis, porque o Altíssimo sabe que no dia em que comerdes dele, seus olhos se abrirão, e serão igual ao Altíssimo, no conhecimento do bem e do mal. Por conseguinte, quando a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e o deu a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Irmãos, 2 Evangelhos. A Igreja percebe o quanto que o livro de Gênesis tem a ensinar os irmãos e Aldins, que não guarda a lei e os mandamentos, que não ensina que o povo tem que guardar a lei e os mandamentos. 2 Evangelhos, e Al deu um evangelho, a Adão e a Eva. A serpente veio, com muita astúcia, com muito ensinamento, bem preparada, bem conhecedora, não é isso? Do Evangelho, e entregou o Evangelho dela. Mas então, meus queridos irmãos, até o dia de hoje nós temos 2 Evangelhos. Nós temos o Evangelho de Ial, que diz, guarda os meus mandamentos e as minhas leis, porque servirão de sinal entre mim e vós, pois vai te garantir a vida eterna. Nós temos o Evangelho de Ial, nós temos o testemunho de Iauxa, mais e depois Melquisedeque o que nós temos. Irmão Melquisedeque, nós temos o Evangelho da serpente, que diz que tu não deve guardar a lei, e nem os mandamentos, que não tem problema não, tu não tem que guardar não, pois de qualquer maneira, tu já garantiu a vida eterna. Mas a palavra de Ial diz, guarda os meus mandamentos e as minhas leis, para que tu possa ter a vida eterna. Não foi isso, irmão Melquisedeque, que Iauxa falou para o jovem rico, guarda os mandamentos para que tu possa herdar a vida eterna. Não foi irmão Melquisedeque. Foi este evangelho que Iauxa deu para o jovem rico. O mesmo evangelho que Ial deu lá no princípio, lá em Gênesis para Adão e Eva. Não comam, pois certamente no dia que vocês comerem morrerão. E o segundo evangelho disse que eles podiam comer, que não tinha nada a ver, pois já estava garantido a vida eterna. Mas então, meus queridos irmãos, desde o princípio tem 2 evangelhos. Mas a palavra diz mais, chega mais para perto, irmão e Aldim, coloca o aparelho mais perto para que os irmãos possam compreender. Arreia aí essa Bíblia João Ferreira de Almeida, King James, Sociedade Bíblica do Brasil, escuta aqui a palavra. Mais uma vez eu vou lembrar aos irmãos, eu estou estudando em uma Bíblia Escritura Sagrada nomes transliterados, nomes em hebraico transliterado. Esta Bíblia vem com o nome de Ial de uma ponta a outra. Esta Bíblia vem com o nome de Iauxa de uma ponta a outra. Encosta mais, olha o que diz aqui no livro de Gênesis 3, e versículo 1. Entretanto, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que Ial Altíssimo tinha feito. Está vendo, irmão? E o que nós temos aí na internet? Nos canais aí por todos os lados. São irmãos e Aldins muito bem preparados, no entendimento da Escritura, irmãos cheios de teologia, cheios de doutorado, cheios de conhecimento, de versículos, para cá e para lá, eles nem precisam abrir a Escritura, porque eles têm a Bíblia na mente. É como a serpente, ela tinha o conhecimento na mente dela. Por isso tornava ela mais articulosa, mais conhecida, mais sagaz. Da mesma maneira nós temos aí, meus amados, irmãos cheios de conhecimento bíblico, capítulo, versículo. Mas são irmãos que pegam a Escritura e distorce igual a serpente. Igual a serpente lá, pegou o evangelho e distorceu ele. E disse não tem nada a ver não. Vocês não precisam guardar a lei, e os mandamentos não tem nada a ver. E não é assim, irmão Melquisedeque. Não é o que nós escutamos quando paramos para ouvir os irmãos ensinando aos Aldins, que eles não devem guardar os mandamentos, e a lei, que não tem nada a ver, que é maldição. Não é isso, irmão Melquisedeque. Me corrige se eu estiver errado. Mas eu quero convidar os irmãos agora. Vamos lá em Mateus 4, e versículo de 1 ao 7. Esta passagem, irmão Melquisedeque, ela não é diferente. Ela não é diferente, irmão Melquisedeque, do que Adão e Eva passaram lá em Gênesis 3. Não é diferente. Vamos ler Mateus 4 do verso 1 ao 7, onde diz assim: Então Iauxa foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo adversário. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho do Altíssimo, manda que estas pedras se tornem em pães.
Então ele respondeu: Está escrito, o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Yahvé. Então o adversário o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo, e disse: Se tu és o filho do Altíssimo, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus mensageiros dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Yahvé: Também está escrito: Não tentarás Yahvé teu Altíssimo. Até aqui, irmão Melquisedeque. Vocês estão vendo aqui, meus amados? Yahvé estava com o evangelho de Yahvé, e o maligno, a serpente, veio para cima de Yahvé também, do mesmo jeito que foi para cima de Adão e Eva, dizendo: Ó, eu sei que tu está com fome, muitos dias aqui, né, orando. Ó, transforma aí essas pedras em pães, porque está escrito: Se tu é filho de Yahvé, transforma essas pedras em pães para tu se alimentar. E Yahvé na mesma hora respondeu: Também está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yahvé. Aonde é que os irmãos Yaldins não estão entendendo, meu irmão Melquisedeque, a importância de obedecer às leis e os mandamentos? Está escrito que tu deve obedecer, meu irmão, está escrito. Olha o que aconteceu nessa passagem com Yahvé. O maligno veio e disse o que? Não é bem assim não, Yahvé, tu deve estar com fome, tu não é filho de Yahvé. Então, transforma essas pedras em pães, e come. Olha, Yahvé, pula daqui, porque está escrito: Yahvé vai dar ordem aos anjos dele para te guardar, para que tu não venha cair lá embaixo. E o que Yahvé respondeu, meus irmãos? Também está escrito, a Escritura afirma: Não devemos atentar Yahvé, provocar Yahvé, o nosso Criador eterno. Aonde é, irmão Melquisedeque, que os irmãos Yaldins não estão conseguindo compreender, da mesma maneira que Adão e Eva não compreendeu lá atrás? Me explica aí, irmão Melquisedeque. Fala comigo, como é que pode pegar a Escritura e não conseguir compreender, permitir que o maligno venha a usar línguas de homens, cheios de conhecimento bíblico, cheio de malícia igual a serpente lá em Gênesis, e conseguir convencer os irmãos Yaldins que não deve guardar a lei e os mandamentos, que não é bem assim, que nós vivemos pela graça. Que graça, meus irmãos? Explica para mim qual graça? Que graça é essa? Que eu nunca ouvi. Eu nunca escutei Yahvé, eu nunca escutei os apóstolos dizer para vocês viver pela graça. Que graça é essa? Aonde está essa graça? Mas o tempo todo os apóstolos diziam: nós temos que viver como Abraão, pela fé. Mas para nós vivermos pela fé, primeiro nós temos que estar de acordo com a lei e os mandamentos. De outra maneira, de nada vale a nossa fé, de nada, meus irmãos. Amados, vamos dar uma passada em João 3, e versículos 1 ao 3, pois queremos levar esse conhecimento para os irmãos, para que os irmãos não venham a se comportar como Eva, e como Adão lá em Gênesis, onde receberam o evangelho puro, o evangelho santo, e logo depois receberam o evangelho maldito, e acompanharam aquele evangelho maldito. Por favor, eu peço para os irmãos, abram o entendimento, peçam a Yahvé conhecimento, que ele vai te dar. Vamos lá, João 3, e versos 1 ao 3, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos Yaldim. Este foi encontrar com Yahvé de noite, e disse: Mestre, sabemos que és mestre, vindo de Yahvé. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Yahvé não estiver com ele. Respondeu Yahvé: deveras te digo que se alguém não nascer do alto, jamais verá o reino de Yahvé. Até aqui, não vou prosseguir mais que isso, irmão Melquisedeque, porque a Escritura está muito bem explicada. Irmão Melquisedeque, essa passagem é muito conhecida. Nós estamos falando de um homem, de um doutor da lei, igual os demais que estão aí na internet. E eu não estou falando dos que estão na Babilônia, não. Eu estou falando de Yaldins, pois na verdade eles não são Yaldins. Eles são mentirosos. Scholl apontou eles lá em Atos 20. Eles não são Yaldins, eles são enganadores. Scholl falou: olha, depois da nossa morte, eles vão se infiltrar aí. Eles já estão aí, só que eles estão quietinhos. Mas depois da nossa morte, eles vão crescer no meio da nossa igreja. Eles vão distorcer o evangelho santo, eles vão tornar o evangelho maldito. E eles estão aí. Esses camaradas não são Yaldins, irmão Melquisedeque. Eles são mentirosos, por isso eles estão aí à torta e à direita, ensinando na internet que os irmãos Yaldins que conseguiram sair das garras da Babilônia, não devem guardar a lei e os mandamentos. Então nós temos aqui Nicodemos,
nós temos aqui um doutor da lei, nós temos aqui um homem que ensinava nas sinagogas, irmão Melquisedeque. Ele mesmo com a boca dele, irmão Melquisedeque, ele declarou ali, diante de Iausha, olha, eu sei, nós sabemos que tu é o filho de Iau. Ele declarou, irmão Melquisedeque, com a própria boca dele, porque já está mais que provado através dos sinais que tu faz, que tu és o filho de Iau. Mas Iausha, irmão Melquisedeque, Iausha olha para ele, dentro dos olhos daquele homem, aquele homem que pediu uma reunião com Iausha, mas não pediu durante o dia, para que ninguém pudesse ver irmão Melquisedeque, para que ninguém pudesse ver o encontro dele com Iausha, e pediu uma reunião com Iausha à noite em um lugar afastado, em um lugar no qual ninguém pudesse ver. E Iausha ali revela para ele: tu és doutor, tu ensina aí pela internet, pelas sinagogas, tu senta na primeira cadeira, tu tem uma multidão seguindo teu canal, tu arrasta multidões com a mensagem que tu prega, mas com a mensagem toda distorcida, uma mensagem no qual os apóstolos e os profetas não ensinaram, e Iausha não ensinou, e tu tem trazido uma mensagem do evangelho totalmente distorcida, diferente da mensagem que Scholl ensinava, diferente da mensagem que João Batista ensinava. O próprio João Batista, quando emergia, os irmãos no Rio Jordão, nunca ensinou essa mensagem na qual tu ensina. Por isso tu tem que nascer de novo. É preciso tu nascer de novo, meu amado. É preciso nascer de novo, da água e do Espírito. Mas tu tem que nascer através da lei e dos mandamentos, senão tu não pode garantir a tua vida eterna, meu amado. Aonde é que tu não compreendeu a mensagem de Iau, a mensagem de Iausha, a mensagem que Iausha transmitiu ali para Nicodemos? Então eu vou encerrar aqui, mas esse vídeo terá a parte 2. Mas antes vamos rapidinho em João 4, abre tua Bíblia, mas se tu não tem mais prazer de abrir essa Bíblia paganizada, na qual quando abre o nome de Zeus está aí diante dos teus olhos, e tu não deve olhar para coisa imunda. Então quando tu abre essa Bíblia, o nome Zeus está aí, o nome de Baal está aí, o nome do Deus Sol está aí, tu não deve olhar para essa Bíblia. Tu não deve olhar para esses nomes, está escrito em Êxodo. Então se tu está sentindo no coração, meu querido irmão Yaldin, eu vou ler para você. Eu irei te mostrar o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, não o evangelho com fermento, não o evangelho com data de arrebatamento, mas o evangelho no qual devemos viver hoje, como se Iausha viesse amanhã. É este evangelho que eu estou anunciando, é este evangelho que os irmãos em defesa da lei e dos mandamentos estão anunciando. Não é um outro evangelho, é um evangelho puro, é um evangelho que estava na boca de João Batista ali na beirada do Jordão, imergindo o povo. Tem que nascer de novo, da água e do Espírito, e revestido da lei e dos mandamentos. Essa é a tua armadura para tu vencer este mundo. Quando tu guarda a lei e os mandamentos, meu amado irmão, tu derrota o mundo, tu derrota o príncipe desse mundo, porque desde o princípio ele foi transgressor da lei e dos mandamentos. E quando se reveste da lei e dos mandamentos do teu Pai Celestial, tu derrota este mundo. Então aqui, meus amados, iremos parar esta mensagem, e iremos dar continuidade no vídeo parte 2. A mensagem em João 4 sobre a mulher samaritana ficará para o vídeo parte 2. Se o Espírito Santo mexeu no teu coração através da mensagem na qual os irmãos em defesa da lei e dos mandamentos de Iau deixou aqui, os irmãos vão ouvir a mensagem parte 2, porque é continuidade, que assim seja.